Eu falo que empreender é isso, você vai com medo mesmo. Se você quer empreender, você vai com medo. A gente não tinha muita certeza de nada. A única certeza que a gente tinha era do nosso sonho e que a gente queria continuar. O primeiro, quando a gente foi para essa casa, que é o nosso espaço de produção, Sim. a gente não tinha nem certeza se a gente ia conseguir arcar com o aluguel. A gente foi percebendo o nosso crescimento. Quando, ao invés de eu pegar um evento no dia, começaram a cair 2, 3 eventos, de às vezes a gente ter que negar eventos por estar com a agenda comprometida, porque isso a gente também tem bastante pé no chão. A gente atende de acordo com o que os nossos braços conseguem, a nossa cozinha consegue fornecer. Então a gente busca não pegar, que nem hoje até falei para a equipe que a gente estava com 4 eventos hoje no mesmo dia, mas antes a gente não tinha braços, não tinha equipe para tudo isso, então a gente costumava pegar um evento por dia, né? E aí acho que a gente foi percebendo o que foi dando certo quando a gente começou a ver que a nossa empresa estava se pagando. Pra gente, o ponto-chave de a gente realmente está crescendo foi quando a gente passou de MEI para ME. Tem o amor, né? Eu acho que quando fala, não é clichê, quando fala, cozinha é amor, você tem que colocar intenção, amor, carinho, porque realmente às vezes você não vê que às vezes a gente tá estressado, a gente vai fazer qualquer coisa. Um arroz na mão de alguém estressado sai errado, né? Exato. E aí você tem, eu acredito muito, a gente fala sobre isso, eu, a minha irmã com as meninas, da questão da energia mesmo. De que a gente transmite o amor dependendo do nosso estado de espírito. Faz diferença no tempero, na forma de preparo. O que hoje a Daniele falaria pra Daniele de lá, de 4 anos atrás? Eu acho que eu falaria muito que bom que a gente persistiu. Porque no meio do caminho você tem fases que você pensa em desistir, você fica com medo se vai dar certo. Eu lembro que com a minha irmã, bem nos primeiros meses, assim, a gente praticava muito a lei da atração. A gente ficava... Parece uma besteira para muita gente, mas eu acredito muito, assim, é o poder da fé, de você acreditar, né? Sim. E aí eu lembro que a gente ficava desenhando na nossa cabeça como a gente ia querer nossa cozinha, como a gente ia querer fazer nossa mesa, e a gente ficava, assim, bem caminhando, a gente fazia muita caminhada e desenhando na nossa cabeça. E o sonho era tão grande que a gente queria fazer dar certo. Eu tinha uma coisa muito grande em mim. A minha irmã, ela não queria voltar pro CLT de jeito nenhum. Ela falava que ela ia adoecer. Hello, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Pode Tá, um podcast totalmente voltado ao empreendedorismo, sonhos, carreiras, trajetórias. E hoje eu estou com uma convidada. Vamos falar sobre um assunto muito interessante e gostoso. Mas antes, tem que se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Por favor, deixe seus comentários o que você quer ver no próximo episódio, quem você gostaria de ver aqui. Se a gente conseguir, a gente traz, né? Por que não? E também manda lá no grupo da família, dos amigos, para aumentar o engajamento e para a história dessa convidada e de outros chegar a mais pessoas. Let's bora? Então, let's bora. Hoje, minha convidada é a Daniele Lima, do Maitá. Ela tem uma empresa de catering. Isso, certo. Gente, eu ensaiei, viu? Para não falar errado. Meu amor, muito obrigada por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda. E eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, que bom. Gente, ela já trouxe aqui. Bom, primeiro vamos fazer o seguinte. Vamos pedir para Daniele explicar o que é catering. Para depois eu... Por que é gostoso? Explica, Dani, o que é, o que você faz? Bom, catering nada mais é do que um serviço de alimentação, né? Existem o catering corporativo, né? Que é o nosso serviço mesmo. A nossa empresa é mais focada no corporativo, mas tem o serviço de catering também mais social, né? Que é para festinhas de aniversário, para casamentos. Então, ele em tradução mesmo, ele significa serviço de alimentação. Certo.
E aí ele é um serviço completo, né? Que geralmente as empresas levam toda a estrutura, assim, no que diz respeito à produção dos alimentos, né? Então, a gente leva forno, se precisa, leva cooler, geladeirinha, se precisar também, fogão. E a gente leva todos os insumos, tudo que precisa para fazer aquela montagem de acordo com o cardápio escolhido pelo cliente. Sim. E montamos toda a mesa, todo o serviço, a mesa posta. Se é também um serviço mais voltado a delivery, a gente consegue fazer entregas de marmitas ou kit lanches, tudo que envolve a alimentação. Legal. E eu quero entender como que você parou nessa parte, né? Porque assim, a alimentação ela é muito ampla, muito vasta, Sim. pode ser, nossa, diversas coisas. Mas como que foi nesse trabalho? Como que criou o Maitá? Como que começou? Eu sou formada em nutrição, eu sou nutricionista, formada desde 2011. Uhum. E assim que eu me formei, eu já quis ir para a área de alimentação, porque a nutrição ela tem várias áreas, né? Tem a área clínica, a área educacional, a área de saúde coletiva, mas eu quis a área de UAN, que é uma área que chama Serviço de Unidade de Alimentação e Nutrição. Uhum. E eu fui me especializar nessa área. Então, eu sou pós-graduada em gestão de unidade de alimentação. E o meu primeiro emprego como nutricionista foi em gerente de restaurante. Eu fiquei cerca de 8 anos no Grupo Haskell. Uhum. Foi onde eu aprendi muito sobre gestão, aprendi muito sobre o controle financeiro também, porque lá eu fazia inventário, porque a gente acha né, que é só a parte ali do buffet, do serviço, mas por trás do serviço tem muitas outras tarefas, né, que a gente tem que acompanhar. Então, eu fazia pedido de compras, eu fazia controle de custo, fazia até serviço de RH da equipe, que o restaurante que eu trabalhava era uma equipe bem grande. Sim. Depois do Haskell, eu fui para uma concessionária, que também é uma área também bem presente em corporativo. As concessionárias, elas são empresas que instalam um serviço de alimentação dentro de empresas. Ah, que legal. Então, por exemplo, tem as famosas, que é a GRSA, a Sodexo, elas instalam toda a estrutura mesmo, a cozinha do chão até toda a organização, a operação, a própria concessionária que cuida, e o cliente só fecha o contrato, escolhe o que ele quer que sirva. E aí eu fiquei 3 anos. Certo. Quando chegou a pandemia, eu fiquei... Como era uma empresa focada em corporativo, eu não tinha unidade. Tudo fechou na pandemia, né? Eu acabei sendo desligada dessa empresa e fiquei meio que sem o que fazer, porque também nenhum restaurante estava contratando na época. Sim, tudo fechado, tudo né? fechado, principalmente a área da alimentação, né? Sim. E aí eu fiquei desligada no primeiro ano. E eu tenho uma irmã que ela é formada em Relações Públicas, a Renata. Ela é minha sócia, né, minha parceira. E a gente sempre falou em empreender juntas, mas só que eu sempre fui muito, como eu posso dizer? Eu sempre fui muito conservadora. Sim. Então eu achava que eu nunca conseguiria, por exemplo, me desligar do CLT para empreender. Sim. Eu não passava, eu tinha vontade de empreender, porque a gente sempre gostou muito, eu sempre tive um lado muito criativo com relação a gostar de montar mesas. A minha irmã já é mais da produção, ela tem a mão muito boa para temperos, para criar receitas, tanto que ela, antes da Maitá, ela tinha uma empresa de brigadeiros gourmets, que ela abriu com uma prima, e aí ela já tinha desenvolvido várias receitas de brigadeiros diferenciados, assim. E aí a gente começou a conversar na pandemia. Eu falei, vamos abrir agora? Porque agora eu fui desligada, ela também foi desligada. Falei, é a hora, porque se não for agora, a gente nunca... Eu não sei quando vai ser. Então, mesmo na pandemia, a gente começou... O que eu falei? Pensei, no primeiro ano, que era o lockdown, eu falei, o que eu posso fazer para já direcionar esse sonho? Porque era o nosso sonho. Aí eu falei, vamos fazer um plano de negócios.
como eu já tinha uma pós-graduação em gestão e eu Legal. aprendi a fazer o plano de negócios, eu fiquei o primeiro ano da pandemia de lockdown desenhando um plano de negócios. E dentro do plano de negócios, eu já fui estruturando o que a gente queria servir e já fui fazendo fichas técnicas para entender sobre o custo, como que a gente ia vender, o que a gente queria. A princípio, a Maitá não era um serviço de catering, ela era um delivery. A gente começou com delivery, então a gente fazia, e era bem assim, pequenininho, a gente começou a fazer na cozinha de uma tia nossa, que é formada em gastronomia. Ela era chefe de... agora ela se aposentou, mas ela era chefe de cozinha. E começou eu, minha irmã e essa minha tia, na cozinha da casa dela. Aí fizemos todo o plano de negócios. E aí, dentro do nosso plano de negócios, a gente pensou, o que a gente vai fazer para ter um diferencial? Porque o delivery tem muitos, ainda mais na pandemia, que todo mundo aumentou muito, né? A demanda de deliveries. Sim. Todo mundo em casa. É. E aí eu falei, não, vamos pegar em alguma coisa que a gente consiga chamar a atenção. Aí a gente começou a planejar pegar no ponto da memória afetiva. E aí, como a gente pensou da Maitá, né? A gente lembrou da época dos nossos avós, quando eles tinham... As nossas avós, a maioria eram donas de casa, né? E os maridos saíam para trabalhar e elas tinham o carinho e o hábito de enrolar as marmitinhas em tecidos. Ou era um tecidinho, ou era um paninho de prato, mas tinha uma tronchinha. E aí eu falei, eu acho que isso traz uma memória afetiva que talvez muitas pessoas ainda nem lembram mais, né? Porque não viveram, mas também para a gente resgatar isso. Aí a gente, então, pensou, vamos trazer isso, mas junto com uma brasilidade e uma modernidade. Aí a gente pensou em trabalhar só com descartáveis biodegradáveis. Legal. Então, os nossos bols são feitos de bagaço de cana, totalmente biodegradáveis. Eram uns bols diferentes, eram bem bonitinhos. Hoje em dia tem bastante, mas na época ainda não eram tão usados. Então, a gente pesquisou uma empresa, os talheres de bambuzinho, a sacola craft, e aí a gente quis trazer a brasilidade através do tecido que chama chita. E aí a gente enrolava, ao invés de enrolar a marmitinha, né, num tecido comum, a gente embalava na chita. E a gente pensou em brincar com a cultura popular brasileira. Então, nossos menus a gente tinha, eles eram de segunda a sexta-feira, cada dia da semana era uma culinária específica, então toda segunda-feira era mineira, terça-feira era paulistana, quarta-feira carioca, quinta era nordestina e sexta praiana. E aí a gente fez um compilado assim de preparações do que eram mais tradicionais de cada região e a gente colocou no nosso cardápio. E esse cardápio mudava, virando o mês mudavam as preparações. E a gente vendia em forma de combo. Então, o combo tinha uma entradinha, um prato principal, com acompanhamento, sobremesa e a saladinha. E fomos divulgando no Instagram. A minha irmã, como ela é da área de comunicação, ela é muito boa de tirar foto. Bom. E na época a gente tinha um celularzinho comum, mas ela era muito boa de montar um cenário. E aí o nosso Instagram começou a ficar muito bonito, assim, mesmo não sendo nada muito profissional. As comidas ficavam bonitas, a gente usa muitas ervas, muitos temperos, nada nosso é muito alho, a gente gosta de usar bastante ervas e tudo que a gente tem de natural, né? E aí ficava muito bonito, e aí começou a divulgar e foi dando, foi indo. Até que as primeiras empresas que começaram a procurar a gente foram as empresas de marcas, que começou a crescer muito o e-commerce na pandemia, né? Muito. Então, como as lojas não abriam, as marcas começaram a vender pela internet, mais ainda. Já vendiam, mas mais ainda. E aí, eles começaram a marcar shootings, e como nos estúdios ficam muitas horas, tinha que ter alimentação para essa galera. Mas as empresas queriam que fosse uma alimentação com cuidado, não só uma marmitinha ou um kit lanche de qualquer jeito, e começaram a perguntar pra gente, vocês fazem catering? Eu lembro que uma amiga minha trabalhava na Hope, né, de lingerie. Foi a primeira empresa que a gente atendeu. E ela, vocês fazem catering? Eu falei, a gente nunca fez, mas a gente faz. E aí a Carol, a gente fala que ela é até a nossa madrinha da Maitá, porque depois que ela colocou a gente nessa área, a gente engajou e engatou.
E aí a gente começou a fazer muito pra Hope. Aí da Hope veio a Dailus, a Pants, essas mais de lingeries. Sim. E aí depois a gente começou a divulgar esse serviço e foi fluindo. E vocês começaram ali com a comida e tal, como se fosse um restaurante normal mesmo, comida brasileira e tal. E da onde que veio para essa parte como que foi criar um cardápio? Ou vocês usaram o mesmo cardápio do início para o catering? Foi, a gente, a princípio, a parte de alimentação, a gente utilizava os mesmos cardápios Legal. do delivery, né? Uhum. E aí depois a gente desenvolveu um cardápio, porque até como no plano de negócios não estava considerando o catering, né? Sim. Eu nem tinha fichas técnicas, eu não tinha isso no nosso plano de negócios. Então depois eu tive que fazer uma adaptação. Aí eu tive que criar, a gente foi pegar, aí foi nessa, como a gente se define como uma culinária afetiva, de resgate mesmo de memórias de família, receitas de família. A gente começou a puxar algumas receitinhas já que a gente tinha. Então, a minha avó costumava fazer muito esse bolinho de coco gelado, Ai, que tinha nas festinhas, né? Os brigadeiros, a minha irmã já tinha desenvolvido as receitas, porque ela já tinha empresa anterior, né? Então, a gente começou a incluir os brigadeiros. E aí tudo a gente foi, e foi muito assim, na tentativa e erro e acerto. Vamos testar esse lanchinho aqui. Aí a gente ia fazendo. A princípio, na pandemia, era tudo embalado. Então, a gente Certo. tinha que entregar tudo embaladinho, como se fosse como formato kit lanche mesmo. E era assim que a gente podia, porque na época tinham várias regras que a gente tinha que seguir, né? Não podia ser nada exposto. E aí, depois, quando começou a flexibilizar, que aí já teve a vacina, e aí começaram os comércios já a voltarem aos pouquinhos, que a gente começou a montar as mesas postas. Só que a gente não tinha o enxoval para a montagem dessas mesas Sim. postas, né? E a gente era uma empresa recente, então a gente não tinha nem capital para investir nisso. Para falar a verdade, quando a gente abriu nosso delivery, o único investimento que a gente teve foi com cerâmicas, que a gente conhece um projeto muito legal que chama Projeto Cerâmica, que é uma amiga nossa que ela ensina cerâmica para adolescentes de comunidades, né? Sim. Lá da Zona Leste. E aí a gente fez um acordo com ela conseguiu vender num valor acessível, a gente investiu muito em cerâmica. E aí ficavam lindas as fotos por causa das cerâmicas também. Sim, não, fica perfeito mesmo. E aí a gente, enfim, teve esse investimento. Depois, quando começaram as mesas postas mesmo, quando eram eventinhos maiores, eu alugava o enxoval e Legal. depois e fazia um catadão com o que eu tinha na minha casa, com o que a minha tia tinha, com o que a minha irmã tinha, a gente fazia um catadão. Perdão. E aí, a gente foi entrando mais nessa área, e aí começou a gente, no começo, como acho que a maioria dos empreendedores fazem, os 2 primeiros anos a gente não tirava nada para a gente. Era só guardando mesmo e juntando, porque a nossa primeira meta era alugar um lugar maior para produção. Legal. Porque a gente estava na casa da nossa tia, né? Então, tudo que entrava, a gente ficou uns 2 anos sem Prolabore e só juntando. E quando a gente entendeu que era a hora certa de a gente ir para um lugar maior, que foi no segundo ano, a gente conseguiu alugar um lugar. No comecinho a gente levou o que a gente tinha, a geladeirinha que a gente tinha. Depois a gente foi aos pouquinhos profissionalizando a nossa cozinha, né? Então, hoje a gente tem fogão industrial, geladeira industrial, mas a gente começou com tudo bem caseiro. E aí foi isso, a gente foi entrando aos pouquinhos e foi crescendo aos pouquinhos, né? A empresa é nova ainda, a gente acabou de fazer 4 anos. Sim. E o legal que você pontuou, você criou um plano durante um ano. Foi. Então, quer dizer, assim, a gente sempre fala de planejamento, como que eu faço para abrir a minha empresa? Eu tenho um sonho, eu tenho uma ideia, ou tenho uma necessidade, que no caso de vocês foi uma necessidade, Sim. né? Ali, pandemia, todo mundo em casa, sem trabalho, precisa continuar a vida, precisa seguir. E
além da dificuldade da pandemia, alimento, né? Foi uma coisa que cresceu muito, Foi. né? As pessoas não podiam sair de casa porque os restaurantes estavam fechados, onde você tinha o costume de comer no final de semana para passear. Teve alguns que se mantiveram e até cresceram, né? Sim. Por ter conseguido fazer uma estrutura de entrega. Teve alguns que não, porque não estava preparado, né? Sim. Ele só tinha aquele atendimento físico, do tipo, como que faz entrega? Como que mexe nesse app? O que eu preciso comprar? Não consigo comprar embalagem. Então, tipo assim, teve os dois lados, né, da Sim. moeda. Mas vocês iniciando, por mais que ele, tipo, já teve um ganho aí da sua tia ser Gastrônomo. e você no outro tal já deu um up ali, uma ajuda. Mas mesmo assim, eu achei muito interessante essa questão do plano estratégico que você fez, porque plano de negócios. Porque, querendo ou não, isso te trouxe uma visibilidade lá na frente, mesmo não sendo um negócio ainda, do tipo, se por um acaso acontecer X coisa, a gente tem essa situação. Fala um Sim. pouco de como que você fez esse plano para quem, de repente, tá pensando em abrir uma empresa, porque geralmente as pessoas não pensam nessa. E é uma Sim. parte muito importante. Muito. Eu acho, até costumo falar para amigos ou conhecidos que falam comigo que têm vontade de empreender, eu falo que o ponto de partida tem que ser o plano de negócios. Legal. Óbvio, você tem que definir muito bem o que você quer, né, fazer, mas o plano de negócios, ele vai te dar um norte. O que eu aprendi a fazer, né, ao longo da minha trajetória profissional, mas eu desenvolvi melhor na pós-graduação mesmo. Que aí eu Legal. aprendi no detalhe a montar, né? E aí eu considerei muito isso, a fazer uma pesquisa, né, de campo, quem a gente quer atender, qual a região a gente quer atender. E até não tem problema o plano de negócios mudar no meio do caminho, como o nosso mudou, né? Você vai sempre renovando, porque tudo vai mudando, né? Aí eu comecei bem assim, do chão dele, planejando o nosso perfil de cliente, fazendo uma coisa muito importante de plano de negócios é você entender o custo do seu produto para você saber o quanto você vai cobrar, né? Pesquisa de concorrência, quem que a gente tem aqui ao redor que faz, será que a gente tem alguém que faz algo parecido aqui perto, né? Então a gente viu que para o nosso comecinho a gente viu que não, que pelo menos na nossa região ninguém fazia nada parecido. Inovação, buscar trazer algo que brilhe os olhos das pessoas. A gente, no meio da pandemia, como as pessoas ficaram muito em casa, o start que a gente teve também foi a questão do instagramável. Legal. A gente pensou em vender algo que fosse instagramável também, porque estava todo mundo postando minha comidinha, postando isso, postando aquilo. Falei, a gente tem que fazer algo que não seja, que a experiência não seja só se alimentar, seja completa, que a pessoa tenha uma experiência com aquele combo. É uma marmita, né? É algo simples, Sim. mas que traga um momento especial ali, porque o tecidinho que a gente colocava, a gente mandava uma orientação que a pessoa podia usar de suplá e colocar o bolzinho em cima para ter uma experiência de mesa posta, né? Mas no plano de negócio a gente fez isso. O principal foi essa pesquisa de entender se o nosso produto cabia também para a nossa região. Sim. Pesquisamos o que tinha, se tinha algo parecido ao redor, trouxemos inovação, né? E o custo. Tudo foi baseado em fichas técnicas mesmo, de entender. No começo, a nossa margem, eu nem busquei que a margem fosse muito alta, porque a gente estava entrando no mercado, então não dá para a gente ter essa pretensão de achar que, eu já vou ninguém conhece meu produto, eu não vou poder cobrar absurdo sem a pessoa ter, né? Então a gente cobrava um valor até acessível. Hoje em dia, por exemplo, eu consigo cobrar mais do que o dobro do que eu cobrava no começo na mesma experiência. E aí a gente foi dando valor, aos pouquinhos agregando valor, né? Sim, e criou a marca, criou o resultado da marca, né? Sim. 4 anos já são assim, um tempo considerável de experiência ali, de exercício mesmo, da função de, Sim. tipo,
apesar de parecer pouco, mas 4 anos trabalhando é muita bastante. coisa. Não, e a gente aprende muito ali no dia a dia, e ainda mais com essa questão que você falou da experiência de ter, não só receber uma marmita, transferir para o seu próprio prato, né? Você já tem ali aquela questão da casca que você falou da... Ele era de fibra de bagaço de cana. Ah, então, gente, já é uma experiência do tipo assim, nunca comi, né, num recipiente desse. Aí tem o paninho ali, chita, para poder enfeitar a mesa. Então, e aí, além daquela coisa do tipo, todo dia eu estou em casa, né, comendo em casa. Não estou indo no restaurante que era próximo da empresa onde eu trabalhava, ou não estou com meus amigos. Então, assim, é uma forma de mudar aquele ambiente todos os dias, trazendo um contexto mesmo. E o que você falou do celular, gente, isso faz muito sentido. Eu vejo muita gente falando disso. Ah, mas eu não tenho um celular bom. Começa. Começa, gente. Não precisa ter o iPhone 17 Pro Max, Samsung Verbes Neves. Não precisa. Só faça. Vai mudando. É o que ela falou. Põe uma cerâmica diferente, põe uma decoraçãozinha, põe uma luz, joga uma luz ali. Dá para fazer essa brincadeira, esse contexto de criação. Sim. E quem olha fala assim, nossa, ela deve ter tirado foto no melhor estúdio Verbes Neves. Não, em casa. Era a gente fazendo. Não, e isso traz assim, traz a experiência para a pessoa, porque na hora que ela for receber, óbvio, tem que ter, né, aquela igualdade ali. Não vai fazer uma mega foto, chegar um negócio um pouquinho desse tamanho. Igual McDonald's. É, uma casquinha tudo quebrada. Não, por favor, gente. Vamos manter o padrão, né? Mas, assim, essa questão de inovar, é bem isso que a gente fala no empreendedorismo, né? De, tipo, arriscar, vai lá, faz, começa, não deu certo. E aí você vai vendo também a referência, né, pelas redes sociais, que é o que você falou. Então, provavelmente, o pessoal marcava vocês quando recebia. Então, você vai fazendo aquele... Opa, o pessoal tá gostando. Não, isso aqui a galera não postou muito. Esse paninho o pessoal não gostou. Já tira ele fora. E essa questão para fora, para as empresas, eu achei bem mão na massa mesmo isso que você disse, de não, pega um pote da tia, pega um pote... Gente, quem nunca? Montou uma super mesa, você olha e fala, nossa, que linda, mal sabe. 20 coisas de cada um. Um catadão. É, catadão, é isso. E às vezes fica mais legal do Sim. que você montar aquele conjuntão inteiro, né? Pega daqui, tá. Agora, essa transformação de sair dali, da casa, né? Aí, beleza, passou a pandemia e tal. E ir para as empresas. Como que foi essa experiência do tipo, uau, deu certo? Nossa, foi assim, a gente foi, eu falo para que empreender é isso, você vai com medo mesmo. Se você quer empreender, você vai com medo. A gente não tinha muita certeza de nada. A única certeza que a gente tinha era do nosso sonho e que a gente queria continuar. O primeiro, quando a gente foi para essa casa, que é o nosso espaço de produção, a gente não tinha nem certeza se a gente ia conseguir arcar com o aluguel. Caramba. Porque a gente ainda estava bem no comecinho do serviço de catering, então a gente ainda não tinha uma carteira muito grande de clientes. A gente foi na fé mesmo. Mas com plano de negócios, né? De negócios. Na fé, mas ela fez a lição de casa. Fizemos. Eu tinha bastante perspectiva, porque eu sempre falei com a minha irmã, eu falei, olha o tamanho de São Paulo. Olha o tanto de empresas que existem em São Paulo. Eu tenho certeza que a maioria precisa de café, de serviço de alimentação. Se a gente chegar, sei lá, em 1/4 das empresas, nem isso, muito menos, a gente já tem muitas empresas, né? Então, eu tinha essa perspectiva de entender o mercado, de saber que isso era necessário para as empresas, né? E apesar também de saber que existem muitas empresas que fazem isso, mas como a gente já tinha bem forte a questão do nosso diferencial, que é a questão do afetivo, da culinária artesanal, regional, a gente trabalha muito com referências brasileiras, tanto na apresentação quanto no cardápio, né? Então, hoje em dia, a nossa apresentação é rústica, traz aquela... A gente tem, como enxoval principal, por exemplo, os nossos cafés a gente serve em canequinhas de ágatas, que eram aquelas canequinhas de casa de vó. Nossa, gente! Os copinhos, a gente usa aquele americaninho de bar mesmo, Sim. de casa de eu vó. tenho em casa, eu adoro. O melhor café é o melhor cafezinho. E aí, a gente já tem isso bem forte, assim. E aí foi isso. No nosso começo a gente foi e a gente percebeu que deu certo
quando a gente começou a ver o boca a boca funcionando mesmo. Ah, é legal. As empresas indicando, porque no começo a gente fazia os dois serviços. A gente continuou com o delivery Sim. e fazendo catering bem esporádico, mas continuamos com o delivery na Nova Cozinha, né? Aí depois a gente começou a divulgar, isso divulgando no Instagram. A gente não tem site até hoje, precisamos fazer, porque acho que é importante. Mas a nossa maior ferramenta de divulgação é o Instagram. E aí a gente continuou divulgando, fazendo as nossas fotos bonitinhas, do jeito que você falou mesmo. Era uma planta que a gente pegava para fazer um cenário, um fundinho, a gente improvisando. Sim. Até hoje a gente não fez nenhuma foto, assim, para falar que a gente não fez foto profissional, um primo nosso, que foi o que desenvolveu o nosso logo, fez a nossa comunicação visual, ele fez as primeiras fotos profissionais, que foi na minha casa, mas também foi bem caseira, não foi em estúdio, foi na minha casa, com a luz dele improvisada. Mas aí a gente começou a perceber realmente que deu certo quando começou a crescer o número de clientes, de empresas nos procurando, e aí a Sim. gente foi não conseguindo dar conta do delivery. Ah, tá. E aí já começou, aumenta de um lado, diminui do outro. Isso. Aí a gente começou aos pouquinhos a falar, não, hoje a gente não vai abrir. Aí a gente fazia comunicado nas redes que não ia abrir o delivery. E aí aos pouquinhos a gente foi vendo que a gente foi gostando mais da área de catering e se adaptando mais a essa área e deixando de lado a venda de delivery. Isso foi... E tudo aconteceu, por incrível que pareça, muito rápido. Acho que no segundo ano, indo para o terceiro... Segundo ano, a gente já migrou, no meio do segundo ano, já migrou totalmente para catering. Sim. Aí foi muito rápido mesmo. Eu acho que foi a questão da oportunidade mesmo. Acho que as empresas voltando com tudo, e era um pós-pandemia, todo mundo já precisando retomar, e fazendo reuniões, e fazendo encontros para receber de volta Eu pensei nisso. as pessoas para as empresas, porque todo mundo estava no home office, né, a maioria. Então, acho que foi essa oportunidade. A gente começou a fazer muitos eventos de recomeços mesmo para as empresas. E fomos indo. E uma curiosidade particular aqui. Como que, assim, você começou a questão do delivery. Como que funciona uma estratégia de, tipo assim, início. Então, vamos supor, se eu tenho um restaurante ali já há 1 ano, 2, 3 anos, sei lá, um tempo, eu já tenho uma média de, tipo, de segunda-feira eu vendo mais X prato. Na terça eu vendo mais X prato. Como que foi para vocês esse início do tipo, o que que eu faço? Ou vocês faziam na hora? Como que era essa logística? Foi bem complicado. Nos primeiros meses, a gente errou bastante em questão de quantidade, para mais. Aí a gente acabava produzindo com uma expectativa maior e vendia menos. Sim. E como o nosso menu era um menu que mudava a cada dia, porque não era muita variedade nosso menu, era um prato do dia com a versão vegana ou vegetariana e a tradicional. Certo. Não tinha muita opção de escolha. Porque a gente queria justamente trazer essa experiência, sabe? Hoje em dia, alguns restaurantes físicos fazem isso, né? Tem um prato do dia, e aí é isso, a gente tem a vegana e a tradicional. Isso. E aí, no comecinho, a gente errou bastante de sobrar. A gente não... Foi um desperdício financeiro, mas não foi um desperdício de jogar fora, porque a gente acabava levando para nossa casa, porque a gente não aproveitava para o dia seguinte essas comidas. E até porque, dependendo do caso, mudava os pratos. E nem pode, não fica fresquinho. Você aproveita, por exemplo, um arroz num delivery pro dia seguinte, né? Sim. E aí acabava que no comecinho a gente fazia isso. Depois a gente pensou num plano B. A gente falou, o combo é tanto. E se a gente divulgar na vizinhança? Se a gente não vender o que a gente planejou, a gente vende mais barato na vizinhança. Legal. Mas aí não põe a chita, não põe na sacola, vamos reduzir o custo, mas vamos pelo menos garantir que a gente venda a matéria-prima, né? Exato. E foi dando certo, porque aí a gente mandava nos grupos lá dos vizinhos, olha, tem tantas marmitas, e eles iam comprando. Perto da minha tia, tinha um condomínio grandão. E aí eles fizeram um boca a boca naquele condomínio, que aí quando era essa situação de não vender no delivery, a gente vendia e levava lá correndo a pé, levava nos vizinhos do lado, então a gente fazia esse plano B. Depois a gente começou a pegar um jeito de estratégias de coisas que a gente conseguia preparar meio que na hora.
Então, assim, arroz, vamos puxar uma quantidade pequena, depois a gente vai crescendo ao decorrer, né? Isso. E a gente foi foi aprendendo mesmo aos pouquinhos. É porque eu sempre penso, eu falo, gente, mas e aí, como é que faz, né? Porque às vezes até a gente em casa mesmo, vai Sim. vir X pessoas, almoço, um jantar, alguma coisa, e aí você fala, nossa, fiz muita coisa, meu Sim. Deus, faltou X. Então eu fico pensando, falei, gente, como que funciona isso numa rotina de restaurante, né? De delivery. Sim. Principalmente de delivery, porque eu acho que o restaurante, ele ainda às vezes tem 2 turnos, Sim. ou tem uma continuidade, fica o dia inteiro aberto, então sempre aparece alguém agora, tipo, num delivery que é X hora e acabou, né? Sim. A vantagem, a gente só tinha o iFood. Na época até Uhum. existiam outros, mas a gente só ficou no iFood. A vantagem, pelo menos desse aplicativo, é que você conseguia congelar a operação. Sim. Então, de repente, por exemplo, teve um dia que foi feijoada. Em dia de feijoada, eram os dias que a gente mais vendia. A gente fazia os dias de baião de 2 também, vendia bastante. Ai, que Se a gente delícia. o Ai, baião, meu Deus, todo é um baião de mundo 2, fazia meu Deus. sucesso. É. E aí, se a gente percebia que a gente precisava de um tempo maior para produzir mais, a gente bloqueava no iFood, que eles permitem, Legal. mas por pouco tempo. Então, eu lembro que era 1 hora, sei lá. A gente bloqueava 1 hora. 1 hora a gente conseguia retomar a produção rapidinho, às vezes até menos. Aí depois você consegue voltar. Ai, boa. É óbvio que durante esse tempinho, às vezes, você acaba perdendo o cliente, Ah, né? sim, porque vai clicar lá e vai falar, ué, tá fechado hoje. Mas meu medo maior era, por exemplo, o cliente também cair comida naquele tempo e aí ele acabar ficando esperando muito. A gente achava pior pro Não, com cliente. certeza. Melhor ver ali fechado e falar, não, eu volto aqui outro dia, do que de Sim, repente ter uma experiência ruim, principalmente na pandemia, porque as pessoas estavam com muito tempo. sim. Né? Então, tipo assim, tudo era pra ontem. A gente É. ficou nesse time até hoje, né? Tudo é pra ontem. Ai, nossa, tô esperando muito tempo. Porque quando você tá numa rotina de escritório, de rua, de trabalho, o tempo passa, você não. Agora em casa, tipo assim, nossa, faz 10 minutos. É. Né? Você tá ali, Você você tá consegue prestar ali. mais atenção no tempo, né? Exato, exato. E aí você teve essa oportunidade que você falou que uma amiga te convidou, né, Foi. pra fazer o catering. E aí, como que foi a experiência depois solo, assim, tipo assim, ali foi uma indicação. E o primeiro, como que foi? De, tipo, uma outra empresa, essa Sim. experiência? Foi muito. A gente ficava bem receosa, assim, porque dentro desse universo de catering, a gente tava ainda. A gente teve uma fase meio limitada, no sentido assim de. Eu lembro bem no comecinho, a gente falava assim, ó. Tá, se a gente for fazer comida, vai ser só nesse formatinho do combo. Se o cliente pedir richô, toda essa mudança, essa montagem, não fazemos. Aí depois a gente começou a ver que os clientes tinham o cliente da demanda do Richô. Eu falei, ou a gente vai perder, ou a gente se adequa. Aí a gente foi se adequando aos pouquinhos. Ah, não, Sim. vamos pegar tudo que a gente puder pegar com relação. Sempre fugir do nosso padrão, porque eu busco muito, eu falo muito para minha irmã e para a nossa equipe, que a gente tem um padrão e uma estrutura de empresa. E não é porque às vezes o cliente quer determinada formato que a gente tem que atender. Se, por exemplo, vou supor, tem clientes às vezes que pedem, gosta da nossa montagem, gosta da nossa apresentação, mas quer que a gente sirva, sei lá, caviar, uma preparação muito que a gente não domina. Sim, A gente tem muito pulso firme para falar que a gente não atende. Porque eu prefiro perder aquele cliente do que frustrar o cliente. exato. De fazer algo que a gente não domina, que não tem nada a ver com a gente, que a gente nem quer trabalhar com aquele produto, né? Então, a gente é bem pé no chão, assim, no sentido de ser bem fidedigno, bem fiel ao nosso formato, nosso padrão, Sim. nossos padrões, né? E aí, no comecinho, as primeiras empresas foi isso. A gente foi receosa, porque às vezes tinham pedidos bem assim, que não era, a gente não tinha segurança, às vezes pediam coisas que a gente nunca tinha feito, então a gente tentava conduzir dessa forma mesmo, de olha, a gente é o que a gente entrega. É isso. Também, se você não for do seu agrado, pode procurar outro buffet. Eu sempre joguei muito limpo com as minhas clientes. E aí foi isso. Aí, aos poucos, óbvio, a gente começou com um cardápio mais simplificado. Hoje em dia, nosso cardápio já é bem mais amplo de variedades mesmo, né? A gente foi agregando aos pouquinhos.
Mas o desafio foi esse mesmo, de os clientes não entenderam o nosso perfil, o nosso formato, a nossa entrega e tentar não ficar moldando a gente, né? Sim. Acontecia muito disso, de eles quererem, você consegue fazer isso no lugar disso, sabe? Acrescentar ou mudar alguma coisa. E entra no risco, né? Porque a gente tem aquela sensação de tipo, eu quero agradar os clientes, eu quero entregar o máximo possível. Mas existe uma entrega que ela parte para o risco e aí você pode perder tudo, né? Do tipo, que nem você falou, caviar. De repente não é uma coisa que vocês têm costume, ou não sai tanto, então não tem uma experiência com aquilo. E aí fala, não, eu faço. Aí nesse eu faço, pode ser que você crie um nicho novo, uma experiência e dê certo, ou pode ser um risco, né? Muito, com certeza. Principalmente no início. Eu tenho a consciência de, tipo, no início eu acho que a gente tem que ir meio ali calculando a rota e tal. Acho que quando a gente já está muitos anos no mercado, já passou por N coisas, que a gente fala, não, isso aqui nem vem, não, isso aqui pode tirar, que eu já sei que não dá certo. Não, isso aqui pode colocar, abre essa exceção. Então, eu acho que a experiência vai trazendo essa bagagem que a gente vai ali na calma. Isso fica como dica até para, tipo, não querer abraçar o mundo, né? Sim, Quando a gente atende todo mundo, a gente não atende ninguém. Eu sempre falo isso. Eu falo, gente, o que você vende? Eu vendo isso, isso e isso. Sim. Você vende? Não vendo, mas eu conheço alguém que vende, eu posso te indicar. Mas, né? E aí você vai abrindo o leque. Sim. E eu acho que também você entra naquela questão do tipo assim, querendo ou não, você também trouxe um resultado, né? Quando você indica, quando você fala não, porque você também livrou a pessoa de uma situação. Imagina, se é sei lá, a entrega de um produto, um lançamento, tá lá convidado muito importante para essa pessoa. Sim. Tem uma experiência desastrosa, ela vai matar a Daniele. Nossa, e vai frustrar. E às vezes você perde não só ele, você perde outros clientes, porque ele não vai te divulgar, vai falar mal de você. Exatamente. O cliente dela vai ficar assim, nossa, mas onde você contratou isso daqui? Que ruim. Não é? Então, assim, é dosar, ter aquela, como se fala, consciência do tipo, o que eu realmente posso fazer, o que vale. Sim. Você teve essa questão das experiências, foi criando hoje. Como que tá, Maitá? Tipo assim, que tipo de festa, você falou social, corporativa, mas como que eu contrato? Se eu fosse contratar... Gente, ela trouxe coisinhas aqui, vai aparecer imagens aí, que, meu Deus, maravilha. Como que hoje você tá nessa situação do tipo, de olhar para o seu negócio numa visão de fora, de falar assim, caramba, cheguei até aqui, tipo... Ai, sim. A primeira, assim, eu percebi muito o nosso crescimento gradativo quando a gente foi percebendo o nosso crescimento. Quando, ao invés de eu pegar um evento no dia, começar a cair 2, 3 eventos, de às vezes a gente ter que negar eventos por estar com a agenda comprometida, porque isso a gente também tem bastante pé no chão. A gente atende de acordo com o que os nossos braços conseguem, a nossa cozinha consegue fornecer. Então, a gente busca não pegar, que nem eu já até falei para a equipe que a gente estava com 4 eventos hoje no mesmo dia, mas antes a gente não tinha braços, não tinha equipe para tudo isso, então a gente costumava pegar um evento por dia, né? E aí acho que a gente foi percebendo o que foi dando certo quando a gente começou a ver que a nossa empresa estava se pagando. Legal. A gente nunca teve que fazer empréstimo, por exemplo, para conduzir a Maitá. A gente foi sempre ali, com o evento e o retorno, o evento e o retorno. E aí é óbvio que no começo a nossa margem de lucro era bem menor, né? Porque a gente não tinha essa pretensão de cobrar algo muito alto. A gente queria mesmo era entrar no mercado. E aí a gente foi percebendo o crescimento através disso, de quando a gente foi vendo que a receita foi aumentando. A gente saiu de 2 anos sem Prolabore para já conseguir tirar um Prolabore ali ok, que já dava para a gente se organizar, voltar a se organizar financeiramente. Sim. E aí foram passando os meses, os anos, a gente foi aos pouquinhos conseguindo aumentar a Prolabore, mantendo um fundo de caixa também, que é importante. A gente separando as contas, né? Que eu dou muito essas dicas também para amigos que querem empreender, para separar a conta pessoal da conta jurídica. Total. E aí, pra gente, o ponto-chave de a gente realmente está crescendo foi quando a gente passou de MEI para ME.
Ai, legal. Que aí o meu contador me avisou, e aí eu falei, o que é isso? Que eu não sabia. Tô rica. Mas Não, o não tô que eu rica. O faço que eu faço? agora? Exatamente, Aí eu, gente. meu Deus, aí eu já me deu um medo no começo, porque o nosso contador, ele foi muito parceiro nosso, Uhum. porque quando eu procurei um contador, quando eu era MEI, porque eu não sabia nem instalar na época, apesar de ter vindo de restaurante, os departamentos que instalam os sistemas, né? E aí eu tinha que instalar um sistema de nota fiscal, porque as Uhum. empresas pedem, né? E aí eu fui num contador que era o nosso, que fazia meu imposto de renda, e ele falou, instalou lá um pra mim. Aí ele falou, Dani, eu lembro exatamente do que ele falou. Ele falou assim, Dani, eu falei, quanto que eu te devo? Ele, nada. Mas quando você fizer vingar, você volta comigo que eu quero ser seu contador. E ele é até hoje. Ai, que legal. Então, Foi, ele valeu. acreditou muito na gente. E aí, ele me deu esse toque, porque acho que ele ia acompanhando meio à distância. E ele, Dani, eu acho que você já vai fazer eu esqueci o nome que eles falam. O reenquadramento, acho que chama, Isso, né? isso. O reenquadramento, o que é isso? Aí foi aí que a gente percebeu que a gente estava crescendo. Que aí a gente Sim. passou de um nível, né? Apesar de virem muitas outras responsabilidades com isso, que a gente começou a pagar imposto, mas para mim significou muito mais do que só pagar imposto. Significou que a gente estava crescendo como empresa. Exato, não, e uma coisa que eu falo, gente, se você tá pagando imposto, você tá vendendo, você tá crescendo, você tá faturando, né? Sim. O imposto, ele é um sinal, apesar de a gente ter essa coisa, o imposto não é bem realocado nos locais e tal, mas ali no nosso lápis mesmo, tipo Sim. assim, se você tá pagando um imposto X, é porque você tá faturando, então isso é um bom sinal. É um bom sinal. E tem a transformação também, né? Porque aí ali ele fazendo já o seu IR, ele já devia estar assim, opa, Daniele tá X aqui, vamos avisar. Não, isso é Sim, muito importante também, sim. porque tem essa virada, né, de valores anuais e tal, e aí depois você vai pro CNPJ, aí você vai pro Simples e vai indo, tem uma classificação, isso tudo baseado no seu faturamento, depois no seu Prolabore e tal. Mas isso é um outro podcast, que eu já, na verdade, tenho até da convidada alguns atrás, que a gente falou de reforma tributária, entra muito nesse assunto. Porque faz muita parte também do empreendedor que está iniciando ali, porque, tipo, essa mistura do PJ com a pessoa física, gente, é totalmente diferente. Eu já errei muito nisso, eu confesso, porque no começo você fala, é um cartão só, Sim. o dinheiro da empresa é meu, eu sou a dona. É a dona, eu concordo também, eu acho que seria muito mais fácil isso. Mas ali na hora você não sabe se você está gastando o seu ou da empresa. Às vezes você está tirando achando que é seu e ali você está tirando da folha de pagamento, você está tirando, sei lá, do investimento que você vai fazer de novo. Sei lá, no caso, ela vai comprar mais cerâmicas. Gastou no final de semana numa coisa particular. Poxa, tirei um valor aqui que era para investir em cerâmica. Então, são contas que a gente tem que prestar atenção minuciosas ali, que às vezes você está tirando do investimento ou até do fundo de caixa que você falou tal. Sim. Mas, gente, isso faz parte, né? Sim, Esse é o aprendizado, né? processo Sim. inicial ali. E hoje, essa experiência de corporativo, me conta um pouco como que a gente vai fazer um visitando negócio, a gente já teve algumas ideias, a gente já comeu aqui nos bastidores, vocês vão ver. Mas assim, como que funciona a contratação? Tipo, eu quero contratar Maitá, tem uma empresa X, tem uma quantidade, que tipo de evento você trabalha? Como que funciona essa questão de quem quer te contratar agora? Sim, hoje, atualmente, eu mesma sou a responsável por envio dos orçamentos, né? Uhum. Eu tô mais eu fiz uma divisão com a minha irmã, que ela fica mais cuidando da parte de produção, né? Da equipe ali, da produção das receitas, e eu fico com o Legal. administrativo. O cliente, então, ele solicita, né? Eu tenho um formatinho, um textinho que eu coloco todas as informações iniciais que eu preciso para elaborar o orçamento. Legal. Então, eu coloco a data, o horário de início, de término, o local, que tipo de serviço, né? Porque às vezes as pessoas pensam, quero um catering, mas o catering pode ser um café da manhã, um coffee break, os dois, ou pode ser um coquetel, um happy hour, porque hoje a gente atende todos esses formatos, né? A gente faz almoço, kit almoço, quando a pessoa não tem estrutura para receber o serviço de re-show, a gente pode fazer nesse mesmo formatinho que a gente começou. Então, eu faço como se fosse
Ai, como que chama? Uma pesquisa Uma ali. pesquisa ali, para entender o perfil do evento que o cliente precisa. Uhum. Ele me mandando essas informações, eu já monto, eu tenho um formato padrão, né, de orçamento, eu tenho uma tabela também, a gente tem uma tabela com alguns formatos e os Legal. valores, né, que a gente já tem pré-definido. É óbvio que pode personalizar uma coisa aqui, uma coisa ali, mas o padrão a gente já tem, né? Uhum. E aí ele me pede, eles geralmente nos procuram através das redes sociais e tem o contato, né? E aí envio por e-mail ou hoje em dia os clientes eles querem muita praticidade, né? Então, às vezes, tem cliente que quer a proposta já no WhatsApp, mas mesmo na proposta, a gente tenta ter um cuidado no formatinho da proposta para não mandar aquela de mensagem de texto, sabe? Sim. Eu acho muito simples. Eu mando num PDF bonitinho, com algumas fotos para referência. E aí funciona assim. Aí o segundo passo, o cliente fechando, a gente faz tem muitas empresas que eu faço visita técnica para conhecer a Ah, estrutura, legal, sim. né? Principalmente quando é evento grande, porque, por exemplo, se é um evento pequeno, eu nem me preocupo muito em fazer. Eu só pergunto se tem copa de apoio, porque às vezes não compensa levar a loucinha, porque não tem pia para lavar. Então a gente leva descartáveis biodegradáveis. Essas primeiras perguntinhas que eu faço para entender o local, né? Mas a gente hoje em dia consegue levar forno, se precisar, consegue levar a mesa, né, para montagem. Então a gente pergunta mais para a gente entender quais os materiais que a gente precisa se organizar, né? Sim. E aí eles nos procuram, a gente faz essa troca, né, de informações. A gente tem empresas, eles contam muito com faturamento, né? Então a gente sim. fatura com prazo. Eu não trabalho com sinal, então a gente consegue faturar para 30, 40 dias. Tem empresas que às vezes pedem um prazo um pouco maior. Então, sempre com faturamento. E é isso. A gente também costuma. Eu costumo fazer bastante pesquisa depois da entrega, perguntando se o cliente gostou do evento, para ter um feedback, né? Eu busco Sim. pelo feedback, porque nem sempre o cliente. Às vezes o cliente dá ali na hora para a equipe, mas eu gosto de formalizar, porque eu também uso esses feedbacks para mandar para as meninas da equipe. A nossa equipe ela é bem feminina. Então, eu falo meninas, mas a gente busca trabalhar bastante com mulher, fortalecendo mulheres, né? Sim. E aí, essa parte é isso. Atualmente, a gente chegou a ter uma fase que a gente atendia evento social e corporativo. Mas a gente já faz um ano que a gente definiu focar só no corporativo, porque a gente percebia que a gente ficava muito, às vezes... quando a gente pegava os dois, eu acho que quando você abraça muito, você não consegue focar muito bem, Sim. né, em nenhum. E aí a gente definiu isso e a gente gosta de atender o corporativo. A gente entende que é bem. Eu tenho uma cliente que ela é de uma agência que ela fala que a gente é muito necessária para o corporativo, porque tinha muito sofisticado ou muito simples, e a gente traz um intermediário muito bem feito e assim que agrada. Por mais que eu falo que o nosso serviço não é um serviço sofisticado, ele é um serviço muito bem que tem um cuidado. Que às vezes a gente acaba entrando em empresas que têm essa necessidade do sofisticado, mas que acaba gostando da nossa entrega por conta também da memória afetiva, que eu acho que a memória afetiva ela atinge qualquer perfil de pessoa. Exato. E eu acho que assim, o social, ele tem a energia de ser um evento assim mais despojado, Sim. sem tanta questão de tempo, né? Porque, tipo, óbvio, tem ali o espaço contratado, mas, não, deixa mais um pouco, fecha mais um pouco. E o corporativo, geralmente, ele tem uma seriedade, não uma coisa radical, assim, mas uma seriedade, de repente, de uma apresentação. Sim. Tem, então, todo um cronograma de hora, vai entrar X pessoas, vai fazer tal apresentação, vai ter tal palestra, sei lá, vai ter tem toda uma dinâmica que você vai seguindo. O social, ele já Mais vai, livre, ele né? pode, de repente, volta ali pro outro lado, tal. Sim. E essa questão que você falou de abraçar tudo, volta naquilo que eu falei, de tipo, é melhor falar não e dedicar mais aqui do que, né, querer abraçar o mundo. Óbvio que se a gente pudesse, a gente faria tudo, Faria mas tudo. não dá. E hoje, com essa questão da equipe, eu achei ele bem legal, essa questão de mulheres.
E o que que você achou e como foi a sua experiência de contratar, apesar de você ter trabalhado no Haskell, gente, que delícia. Amo também, amo, Eu amo amo. também. Nossa, que Inclusive, eles maravilha. são nossos clientes hoje em dia. Jura? Eu amo eles, assim, Ai, é o melhor buffet do mundo. ele é. Eu Ah, falo, meu as Deus. meninas que trabalham comigo falam que eu sou até Nossa, puxa-saco até deles, eu salivei. Tô sou. com fome, eu acho. Porque eles são. Eu saí de lá, na verdade, na época, porque eu buscava por mais qualidade de vida, né? Porque comércio você trabalha muito e uns horários malucos. E E aí é eu puxado o horário de... eu era Nossa, recém-casada, tava meio naquela. Ai, deixa eu dar uma desacelerada. sim, Mas saí sofrendo, porque amava. E hoje eles são nossos clientes. O Rasca é mais focado em buffet, sim. em comida, mas a gente que faz as mesas de cafés das reuniões Ai, deles, que dos treinamentos legal. de equipe, a gente faz Halloween para eles, festinhas temáticas. A gente conseguiu ter essa parceria com eles. Esse é o famoso sair com a porta, Com a porta né? aberta. É, gente, eu sempre falo isso pro pessoal, gente, sai com a porta aberta é a melhor coisa. É, E aí, você já teve essa experiência de equipe, mas assim, a sua equipe, como é. foi essa formação, essa contratação, como que funcionou isso? Olha, por mais que eu vim de uma experiência, mas quando é nosso negócio é diferente, né? É, Eu confesso que a gente tem muita sorte, porque a gente conseguiu atrair para nossa empresa mulheres muito fortes e generosas e que abraçaram a Maitá. Hoje em dia eu falo que a gente é muito abençoado com a nossa equipe mesmo. Elas são entrosadas mesmo em meio a diferenças, né? Se uhum, respeitam, que eu falo muito para elas. Assim, a gente não é obrigado a gostar de todo mundo que a gente convive, mas a gente é obrigado a respeitar, né? exatamente. Porque na nossa equipe mesmo tem pessoas de religiões africanas, tem de religiões mais tradicionais, né? E aí o comecinho, hoje a nossa equipe ainda é formada por freelancers, né? Só que Sim, são freelancers fixas. São PJs, né, na verdade. sim, É uma equipe fixa, mas que não é CLT. E isso tem um ponto também, na verdade, porque hoje em dia, muita gente não quer o CLT. é, A, a, as, a, no, 100% da nossa equipe atual não quer ter esse vínculo fixo. uhum, Porque, às vezes, elas conseguem ter um ganho melhor como PJ ou como freelancer do que se eu fosse pagar para elas o valor do piso para a categoria, né? sim, E também por conta da flexibilidade, né? exato, Hoje eu exato. não consigo. Se bem que elas sempre estão bem junto com a gente mesmo, mas, sei lá, elas conseguem viajar, conseguem fechar a agenda para fazer outros projetos delas, né? E a gente consegue também continuar a empresa, porque a gente tem outras alternativas também, quando uma não consegue. E aí, hoje em dia, a gente está com uma equipe redondinha. Eu já sinto muito desde o ano passado para cá, a necessidade de capacitar mais pessoas para a nossa Ai, equipe. legal. Eu tinha muito receio antes eu achava que só com CLT a gente conseguia formar equipes para seguir padrões. Uhum, Só que até em encontros com outros buffets, com outros freelancers atendendo, porque às vezes a gente vai em empresas, coworking tem muito disso, de você estar lá e tem outro buffet junto, atendendo outra sala, outra, né? Então a gente troca muita figurinha. E não, tá se formando, tá crescendo muito essa área de freelancers, sempre teve, né? Mas eu acho que tá crescendo num nível que você consegue encontrar pessoas com o perfil de atendimento para a nossa área de catering e que conseguem respeitar o padrão de cada empresa que ela trabalha. sim, sim. Esses dias mesmo eu contratei que a gente pegou um evento grande para uma faculdade e ela faz muito freelancer para aquela restaurante da Morena Leite, que é uma Hum, chefe famosa também. E ela contando a experiência dela ali, ela com a ficha técnica, ela conseguia desenvolver tudo o que precisasse sem ser fixa da empresa. Você está ali há muitos anos. Sem estar muitos anos. É óbvio que é importante sempre ter alguém ali que conduza, né? Uhum, Então, na nossa, a gente nunca deixa uma pessoa nova, por exemplo, ir sozinha num evento. A gente sempre tem as experientes, ou até eu mesma, ou a minha irmã, a gente vai junto, coordena, conduz, treina
e a pessoa desenvolve. Mas a questão da equipe pra gente tá, assim, eu só sinto a necessidade de a gente ter mais pessoas pra gente, mais meninas pra crescer mais ainda, pra gente conseguir ter mais meninas que consigam ir sozinha pra eventos e entregar, sabe? Sim. Hoje, essa semana mesmo, um exemplo, a gente tá com a semana bem cheia, a maioria dos dias com 2, 3 eventos, hoje teve até um pouco mais. Só que eu tive que negar evento por conta de não ter a mão de obra suficiente. Uhum. Às vezes, se eu tiver mais meninas treinadas, eu não vou precisar negar evento e vou conseguir pegar 5, 6 naquele dia, né? Então, é essa necessidade que eu tô sentindo agora. É não vou dizer uma reclamação, mas assim, uma dor, né, que todos nós, assim, de empresários, empreendedores, estamos sentindo essa coisa da mão de obra. Realmente está Muito. muito difícil. Muito. A sua área, ela requer, além da sabedoria ali, de saber cozinhar, saber montar um prato, saber o carinho, porque é alimento, né? Eu acho que assim, tem uma questão de energia. Não que os outros trabalhos não tenham essa obrigação, essa necessidade. Mas eu acho que com o alimento tem que ser uma pessoa que realmente goste daquilo que está Sim. fazendo, né? Você vai trabalhar com evento, então assim, são pessoas. Para a grande maioria é um momento especial, é alguma comemoração, é algum Sim. crescimento, é alguma apresentação, é algo importante no corporativo ali que a empresa está apresentando. Então, tipo assim, quem está ali, que são os prestadores deles, tem que ser bem atendido por vocês, porque eles estão no momento uau, né? Sim. Em algum, ou de conhecimento, é um momento, é um evento, é uma festividade, sei lá, alguma coisa assim. E quando você trabalha com alimentos, você tem essa preocupação do tipo assim, poxa, eu não posso trazer uma pessoa que está aqui só pelo dinheiro, ou só por estar, porque tem uma questão de energia. Para algumas pessoas, talvez isso não faça sentido, mas eu acho que você está entendendo. Eu acredito muito. Alimento tem uma preocupação ali. Tem o amor, né? Eu acho que quando fala, não é clichê, quando fala, cozinha é amor, você tem que colocar intenção, amor, carinho, porque realmente às vezes você não vê que às vezes a gente tá estressado, a gente vai fazer qualquer coisa. Um arroz na mão de alguém estressado sai errado, né? Exato. E aí você tem, eu acredito muito, a gente fala sobre isso, a minha irmã com as meninas, da questão da energia mesmo. De que a gente transmite o amor dependendo do nosso estado de espírito. Faz diferença no tempero, na forma de preparo. E aí a gente tenta isso mesmo, tem 2 meninas até que eu consegui resgatar do Haskell, que estão comigo, que são meninas que gostam da área, que já têm experiência, e as outras também a gente percebe muito também que elas gostam. A gente hoje em dia separa a nossa equipe em cozinha, né? A produção, e tem a equipe da montagem. Então tem as que montam, que gostam da montagem, e as que cozinham não gostam da montagem, mas gostam da cozinha. Mas é muito importante, sim, gostar do que está fazendo. Isso que você falou, eu percebo muito, principalmente na área do comércio, está muito difícil de montar a equipe para restaurantes, porque acho que a gente está vivendo uma era digital que os jovens, a nova geração, observa muito outras formas de ganhar dinheiro, que não seja você abdicando de muito tempo num lugar, né? Então, eu escuto muito dos meus amigos que são ainda de restaurantes, por exemplo, falando que eles não conseguem segurar as pessoas por muito tempo, porque eles não querem mais trabalhar de domingo a domingo, não querem mais trabalhar 9, 10 horas, né? E aí acaba que fica cada vez mais difícil de você montar uma equipe, né? Sim. Antes, eu vim de uma época do restaurante, eu acho que até mais antigo, que era mais fácil. As pessoas ficavam por muito tempo nas empresas, né? Sim, não, a pessoa queria ficar na empresa. Tipo assim, tomara que eu não seja mandada embora e que eu me Queria se aposente aposentar. aqui. Gente, Hoje se em aposentar, nem existe mais isso. Nem existe. Os jovens de hoje nem pensam em se aposentar, né? Não, primeiro que assim, tem tem várias nuances, né? Porque a gente pensa na questão do trabalho, além de tudo, é um trabalho manual, né? Tipo assim, artesanal. Você requer
tempo. Eu não posso simplesmente, vou arquivar aqui, depois eu faço. É. É um arroz, é uma comida, é um prato, é um Sim, evento. Eu tenho que finalizar. Passou do horário. Vai ter que ficar. sim. Vou, sei lá. Poxa, era para 100 pessoas, informaram agora que é 120. Cara, vai Acontece. ter que. Não, imagino. Vai ter que acrescentar não sei o que, tal, tal, tal. Então, o processo digital, ele tem essa coisa do tipo, depois eu faço, Sim. vou fazer uma pausa, depois eu continuo. A coisa do evento, e principalmente do alimento, tem aquela coisa que tem que ser ali, Tem que ser, exatamente. né? É perecível, né? Então você não pode. Tem muita coisa que você não consegue ter plano B porque você tem que se antecipar. E aí tem muita. A gente também está lidando com a saúde das pessoas, né? Então tem Exato, todo exato. um cuidado higiênico sanitário. Então é muita coisa envolvida, né? Além Uhum. da produção em si, do cuidado, do amor, tem que ter o cuidado assim na prática mesmo, né? Então, assim, eu acho uma área complicada por conta disso, porque uma coisa Sim. é ali no administrativo, numa planilha, num serviço mais digital, e a área de serviços, você está lidando com vidas, né? É mais preocupante ainda, eu acho, Sim. Além da preocupação do alimento, tudo, a preocupação do do atendimento. atendimento. Porque se você coloca, eu já vi situações, sei lá, eu vou muito em imersões e tal. E aí você vê que a pessoa tá ali, tipo, das 5 da manhã, porque chega antes, Nossa, né, pra montar stand, tal, tal, tal. E aí o evento, 4, 5 horas da tarde, a pessoa já não aguenta mais, e ela tá ouvindo aquilo 3 dias na cabeça dela. Eu ouço uma vez, a pessoa ouviu 25 mil vezes, ela não aguenta mais aquele monte de palestrante, e ela tem que estar ali, tipo, plena. bem, né? Então, assim, tem um cansaço, tem Sim, um estresse ali. E o que eu vejo também, a dificuldade é da questão das pessoas não quererem mais ir para essa área, sabe? Tipo, não sim, só do alimento, mas a gente vê de obra, sim. de um monte. Dos Eu serviços, tenho né? uma certa preocupação com essas áreas. O que a gente vai fazer, sabe? Eu Tipo, penso também, falo, gente, daqui a pouco ninguém vai querer trabalhar com conserto, né? Com essa área de serviços mesmo. Porque exato. é um braçal, né? É, Não que os outros serviços não sejam, mas é mais prática, né? Cansa o corpo. Porque muitos serviços, o serviço administrativo, por exemplo, ele cansa geralmente a mente, né? exato. O de serviços práticos, ele cansa a mente e o corpo. E é o que eu falei, e aí o outro ainda você faz uma pausa, É, vou tomar um café, volto. O outro ali, meu filho, é comida, a pessoa você tá não com fome, você consegue. tá no evento, você tem que Tem servir. vezes que a gente deixa a gente não come, a gente trabalha com Eu comida, imagino. e tem vezes que a gente não come para entregar um evento. A prioridade é sempre o cliente, então às vezes a gente não come nem o que a gente está produzindo. E você hoje, olhando pra trás, assim, são 4 anos, o que que hoje a Daniele falaria pra Daniele de lá, de 4 anos atrás? Ai, eu acho que eu falaria muito que bom que a gente persistiu. Porque no meio do caminho você tem fases que você pensa em desistir, você fica com medo se vai dar certo. Eu lembro que com a minha irmã, bem no nosso pelos primeiros meses, assim, a gente praticava muito a lei da atração. A gente Sim, ficava. Parece uma besteira para muita gente, mas eu acredito muito, assim. É o poder da fé, de você acreditar, né? sim. E aí eu lembro que a gente ficava desenhando na nossa cabeça como a gente ia querer nossa cozinha, como a gente ia querer fazer nossa mesa, e a gente ficava, assim, bem caminhando, a gente fazia muita caminhada e desenhando na nossa cabeça. E o sonho era tão grande que a gente queria fazer dar certo. Eu tinha uma coisa muito grande em mim. A minha irmã, ela não queria voltar para o CLT de jeito nenhum. Que ela falava que ela ia adoecer. E eu também. E eu falava, eu também não quero. Então a gente vai fazer dar certo. Exato. Vamos fazer dar certo, custe o que custar, com paciência também, porque não é. Eu vi muita gente no meio do caminho que empreendeu bem próximo da gente, que meteu muitos pés pelas mãos. Às vezes Sim. as pessoas, o empreendedor, ele fica mais preocupado em impressionar do que realmente
Entregar. Então, eu via, sei lá, empresas meninas que estavam abrindo alguma coisa relacionada à confeitaria, que de cara já queria investir na batedeira mais moderna que existe para apostar e para... Será que era necessário naquele momento? E algumas dessas que eu estou dando como exemplo não seguraram, não existem mais. Porque eu acho que a gente tem que ir devagarzinho. Se a gente não tem... eu falo, né? Mas se você não vem de família de empresários, se você não tem alguém por trás, você ali na sua luta, vai devagar. Vai um passo de cada vez. A gente começou... Eu lembro que até hoje, para a Maitá, cada troca que a gente vai fazendo de equipamento é uma grande conquista. Então, a gente começou com uma geladeira doméstica pequena e antiga e usada. Quando a gente comprou a nossa industrial, já foi uma festa. Quando a gente trocou o nosso forno, foi uma festa. Então, assim, e quando você faz devagarzinho, tudo vai tendo um brilho melhor, assim, sabe? É óbvio que eu queria poder, desde o começo, já conseguir investir, ter uma cozinha totalmente reformada, mas não era a nossa realidade. E não por causa disso a gente não deixou de seguir. Né? Tem muita gente que acha que para dar certo você já tem que começar dando certo. Na verdade, não, você tem que começar. Uma coisa que eu sempre penso, assim, eu comigo mesma, eu falo, você pode sonhar grande, mas começa pequeno, né? A não ser, é o que você falou, se você realmente tem ali um dinheiro, uau, que você possa montar já uma coisa que uma pessoa de 30 anos já montou, tranquilo, maravilhoso, né? Mas essa coisa de galgar ali, de viver, comemorar, isso que você falou é muito importante. Comemorar cada coisa. Gente, não importa quanto tempo de empresa você tenha. Eu tenho taças de champanhe lá no escritório. Eu não tomo champanhe, gente, que eu estou trabalhando, né? Mas eu ponho suco. E aí eu brindo na taça. Por quê? Porque é uma coisa não de realiza nada, não tem nada a ver isso. É de poder. Sim. De um momento De comemorativo. conquista, né? Sozinha, tá? Não é, né, coquetel, não. É ali eu com eu mesma. Tipo, obrigada. Nossa, um brinde a isso. Aí você fala, tá, mas o que você comprou? Comprei uma máquina nova de papel. Nossa, mas É uma porque conquista. cada passo, todo dia, ou você comemora um aprendizado, uma coisa que você superou, venceu ali, porque todo dia é um desafio, Muito. ou vários, ou alguma coisa, né, que você adquiriu, que você transformou na sua empresa. Essa fase da comemoração é muito válida. E outro ponto importantíssimo que você falou, da lei da atração, né? Eu não sei se você conhece a questão do basta sentir, da Mariana. Eu vou te passar depois pelo WhatsApp. E ela tem um livro, tem um programa, um e-book, tudo. E é realmente isso, basta sentir. Então, você foi visualizando aquilo. Eu não sei com qual convidada que eu falei isso. Eu acho que foi com a Joyce. Dessa questão de quando você imagina pronto, né? Eu tenho essa coisa. Se eu não conseguir imaginar pronto, eu sinto que não vai rolar. Eu tenho que imaginar pronto, seja o que for, eu consigo ver pronto, eu falo, cara, vai dar certo. Sim. E aí você vai imaginando e você vai vivendo aquilo no presente, né? Uma coisa que você deseja, sei lá, para 2030, você já começa a imaginar, em 2030 eu vou estar X, tal, 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 eu já tenho X, tal, tal, tal. E para quem não acredita, tudo bem, respeito, mas para quem acredita, bora. Vive essa coisa da transformação, porque o seu cérebro ele já vai entendendo que você vive aquilo. Então, você já vai vivendo em função, né? Já vai... O universo vai conspirando. É muito doido. Isso aconteceu muito com a gente. E eu percebo hoje em dia que a gente sonha alto, mas a gente tinha o pé no chão e tudo que a gente imaginou, o universo deu até um pouco melhor, sabe? Porque acho que era tanta garra ali, tanta vontade, tanta a fé que foi acontecendo. Eu lembro que o aluguel que a gente fez, né, da nossa casa de produção, eu lembro que a gente deu uma negociada e quando a gente entrou, a gente visitou vários espaços. Quando a gente entrou nesse, a gente até arrepiou
de tanto que era a nossa cara. E tinham vários pequenos sinais que é muito engraçado quando eu conto. Eu lembro que a gente entrou nessa casa, ela já era toda, né, já veio bem reformada, tudo bem limpinho, branquinho, com um escritório, a cozinha bonitinha. E aí eu lembro que num comércio que tem do lado, tinha uma chita amarrada numa árvore. Aí a gente olhou, a gente tinha uma chita amarrada numa árvore, bem na frente. A gente Não achou é comum. não é comum. Mas sabe quando parece que é um. Não é mentira, gente. É, assim, parece. Mas eu falei, nossa, um sinal, assim. Quando a gente entrou, a gente arrepiou. E de um jeito a gente, meu Deus, acho que é aqui. Aí a gente foi dar uma negociada, né? Que era nosso primeiro aluguel. Sim. O proprietário aceitou na boa. E a gente achava que era impossível ele aceitar. Ele não vai aceitar. Ele aceitou sem nem titubear. Não é pra gente estar aqui. Era aqui, era pra ser aqui, né? E então eu acho que é muito isso, a lei da atração, sabe? É a fé, você acreditar, você não desistir, Sim. ter paciência, porque nem sempre é no nosso tempo, né? Eu falo que resiliência, paciência já não dá mais, gente. A paciência já se esgotou. É resiliência, porque é a transformação mesmo, né? De olhar para o dia a dia. E uma coisa que eu sempre falo, até eu fico pensando às vezes comigo mesma, um silêncio. Eu não sei se você pratica isso, mas assim, de silenciar e projetar o que você quer, o que você vai realmente conseguir. Porque, assim, gente, sonhar grande requer muita coisa. E às vezes a gente quer o grande agora ali, para ontem, mas ele só vem depois, né? No tempo de Deus. Então, tipo, projeta, escreve. Escreve. Né? Escreve o plano de negócios, mas não só nessa parte de plano de negócios, escreve o que você quer. Né? E faz essa transformação diária, porque você também tem que estar pronta para quando acontecer. Exatamente. Né? Porque se você quer um negócio, de repente, vai que acontece semana que vem, mês que vem, um ano que vem. Você tem que estar pronta ali, o espírito de, tipo, falar, pra uau. Receber. Exatamente. Eu adorei, de verdade, parabéns. Obrigada. Que história, assim, de tipo, é que eu falo que é o alimento, né, que você falou, a memória afetiva, mulheres ali. Então, acho que entra um combo especial, né, a Maitá, ela entra num combo especial. Evento, você une pessoas, que eu falei, né, ou é aprendizado, ou é comemoração, é uma transformação. Sim. Então, você está em momentos importantes dessa marca, pessoas, né? Exatamente, dessas empresas. E você cresce junto com essas marcas, né? O seu momento de brilhar é brilhando com eles também. Então, tipo assim, tem todo uma conexão, né? Parabéns, de verdade. Nós vamos combinar aí o Visitando Negócios. A gente vai deixar só um tchucu-tchucu aí do que ela trouxe. Ai, que delícia. Não, é aquela, eu tô querendo acabar logo pra eu comer, obrigada de nada, brincadeira. Mas a gente vai combinar alguma coisa do Visitando Negócios. Sim. Quero te parabenizar de verdade, que dê tudo certo, que você planeje muitas coisas e conquiste mais ainda. Ai, muito obrigada. Amei estar aqui com vocês, obrigada pela oportunidade. E eu acho que é um recado, assim, para as pessoas que pensam em empreender, eu acho que a palavra que você usou também é muito importante, resiliência. Sim. Acreditar e não desistir. Começar pequenininho, mas entender que se for para ser, se você tiver persistência, foco, o planejamento, uma hora vai dar certo. Vai, exatamente. Planejamento, gente. Planejamento, tudo acontece, viu? Porque ali você consegue minimizar os erros, as dificuldades, consegue criar estratégias, rotas diferentes, e é isso. Muito obrigada, de verdade. Obrigada a você. A gente vai deixar as informações dela aqui na descrição. Quiser entrar em contato, contratar, let's bora. Obrigada. E você, antes de dar o tchau, você já achou que vai fazer o coração? Não vou. Se inscreva, curta, compartilha, comenta, manda no grupo dos amigos, das amigas, da família. Manda no grupo que você quiser. Compartilha aí no Instagram, nas redes sociais. Let's bora. Um beijo e até a próxima.